São Paulo, esses ônibus que eu falei para vocês, são esses ônibus com essa caracterização verde aí que vocês estão vendo assim, que é a identidade visual que é pedida aqui em São Paulo. Vitória, Sorocaba. E esse é o time lá que trabalha lá na Eletra, tá? De novo, uma coisa que a gente gosta de frisar, tá? Nós somos uma empresa 100% brasileira, tá? A gente pega a mão de obra aqui, a gente pega a mão de obra de vocês aí que estão se formando, vocês estão formando no curso técnico, eletrônica, mecatrônica, eu não conheço todos os cursos que são dados aqui, mas essa mão de obra que a gente quer que trabalhe com a gente quer sempre ter orgulho de falar que nós somos uma empresa 100% nacional. Então, rapidamente, a Eletra é uma empresa, acredite se quiser, uma empresa que já tem praticamente 20 anos de existência. Tá? A gente já produzia alguns tipos de veículos elétricos lá atrás, sempre nessa linha de pesados, tá? E hoje a gente faz os ônibus elétricos. Vamos contar um pouquinho da história, tá? De como é que surgiu o veículo elétrico, tá? Como é que foram os primórdios dessa história do veículo elétrico. Bem, o veículo elétrico, na realidade, ele começou, tá, em 1828 com esse engenheiro húngaro, tá, que eu vou me arriscar a falar o nome dele, tá, mas é bem complicado, Amos Jedlik, tá. Ele, na realidade, ele foi o criador do motor elétrico. Ele foi o primeiro cara que criou o motor elétrico e colocou num carro e fez esse carro andar. Só que nessa época ainda não existia bateria nem nada, existiam carros, tudo. Então, esses foram os primórdios, os primeiros passos para a criação realmente do veículo elétrico. O segundo grande passo na direção da criação do veículo elétrico foi dado por esse francês Gaston Platté, que ele inventou a bateria de chumbo ácido. Nesse período aí de 1828 a 1859, aí inventaram uma bateria, tá? Mas ainda era uma bateria que não era recarregável. Você fazia a bateria, tinha carga, descarregou, jogava fora. Então estava difícil realmente fazer um veículo elétrico com isso, tá? E realmente esse francês aí deu um grande passo inventando a bateria de chumbo ácido. Essas baterias que vocês estão acostumados a ver em carro, tá? Veio daí, foi aí que começou ela, em 1859. E aí, realmente, o primeiro veículo elétrico, a gente podia chamar de veículo elétrico, surgiu em 1881, também foi um francês. Que aqui tem um desenho, uma foto ilustrativa, tá, do que é ele. Seria um veículo, você tem a bateria, o motor está colocado aqui no meio, esse é um triciclo, foi o primeiro ensaio, vamos dizer, que a gente poderia realmente chamar de veículo elétrico. Houveram outros ensaios, outras datas, tá? Você também tem o Thomas Parker na Inglaterra, que também foi acreditado a ele a invenção do carro elétrico. Ele, basicamente, naquela época tinha carruagem, então eles adaptavam a carruagem, então vocês podem ver que é bem uma carruagem, aqui tem bateria, motor, e ele usava ele para ir para o trabalho e voltar. Outro, na Alemanha, foi o Andreas Vogel, que também, baseado em carruagem, criou o veículo elétrico, que é esse cara. Então, aqui foi o surgimento do veículo elétrico. Criou-se o motor, inventou-se a bateria, e esses três aqui, o Gustavo, o Thomas e o Andrés, resolveram juntar isso tudo e realmente criar o que podia ser chamado dos primeiros carros elétricos. O que aconteceu, tá? Esses carros, 1800, 1900, por que esse negócio não vingou? O que aconteceu? A gente teve um auge ainda. Depois da invenção do carro elétrico, eles foram muito populares nessa década de 1890 e 1900, tá? E aí, foi até 1912 esse crescimento. Por quê, tá? Nessa época começaram a eletrificação das cidades, tá? Foi um fator importante. Outro fator foi a inovação, a própria criação do motor e das baterias, tá? E também eram muito fáceis de dirigir, eram carros muito fáceis, não davam trabalho. Já estavam existindo os motores a combustão, mas eles ainda estavam engatinhando, ainda tinha algumas dificuldades tecnológicas. Mas aí aconteceu o declínio. Por que aconteceu o declínio? E a ascensão dos carros a combustão, por que eles acabaram morrendo lá em 1900? Primeiro, desenvolvimento e aprimoramento do motor a combustão. Ficou fácil, era difícil ligar, tinha aquela alavanca na frente. Não sei se você já viu aqueles carros antigos que tinha que dar motor de partida, então não era qualquer um que fazia isso. Mas conseguiram resolver isso. Descoberta de petróleo, poxa vida, temos combustível. E Henry Ford, em 1908, foi o precursor aí das famosas linhas de montagem em série, com esse carro chamado Ford T. Então eles começaram a fazer carros em altos volumes, conseguem baratear, o carro começa a ficar mais acessível a todos. Tá?
E também, mesmo assim, tá, a infraestrutura da eletrificação das cidades ela não acompanhou. Isso começou a criar um déficit aí para poder carregar os carros. E o carro elétrico, desde lá, a gente sempre ouve a questão das baterias lá já começou esse problema da questão da autonomia. Tá? E por que aconteceu o ressurgimento? Por que agora está todo esse boom aí de carro elétrico para todo lado? Tá? Isso começou após a Segunda Grande Guerra, a gente começou a ter crise de combustível, o pessoal começou a repensar quais são as outras fontes de energia que eu posso usar aí para poder movimentar esses veículos. Tá? 70, tivemos uma crise grande de petróleo, isso fez de novo ser mais enfático, que tinham que achar fontes alternativas. Tá? Questões climáticas, tá? Isso é uma coisa que todo mundo aí está enfrentando, isso é uma coisa que é do dia a dia. O professor Pedro acabou de ver o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? As questões das mudanças climáticas, então isso também impactou também nessa volta de novo aos veículos elétricos. Nesse tempo todo, né, que o veículo elétrico ficou esquecido, o pessoal continuou trabalhando em motor, continuou trabalhando em bateria, desenvolvendo tecnologias que fossem mais viáveis para transformar de novo o veículo elétrico num transporte viável. Então vamos falar um pouquinho dos tipos de veículos elétricos que a gente tem, tá? Deve ser nomes aí que vocês devem estar ouvindo no mercado normalmente, tá? Eu vou falar um pouquinho desses tipos aí, que são os nomes que vocês estão ouvindo por aí, tá? A gente tem o veículo elétrico híbrido, tá? A gente tem essa primeira sigla que esse pessoal põe aí, tá? Eu vou falar até em inglês, tá? Hybrid Electric Vehicle, tá? Esse é um tipo de veículo que você tem o motor elétrico, mas você também tem o motor a combustão. Você tem uma combinação, esses dois motores eles trabalham junto dentro do carro para poder fornecer energia ao eixo para fazer o carro andar. Só que tem um detalhe, esses carros, tá, híbridos, o motor elétrico ele não é muito grande. A função desse motor basicamente é assistir o motor a combustão. Numa partida, numa retomada de velocidade, ele não tem a capacidade de praticamente tocar em altas velocidades o carro. O motor principal aí que realmente gera energia para a roda é o motor a combustão. Então, como eu falei, tá, tem o motor a combustão, o sistema de recuperação de energia, eu vou falar um pouquinho isso depois, tá? Vamos deixar assim, em suspense isso daí. Desculpa, eu só vou abrir um parênteses, tá? Se vocês quiserem fazer uma pergunta, fiquem à vontade, levanta a mão, tranquilo, tá? Pode interromper, não tem problema nenhum. Você tem um motor elétrico, como eu falei, você tem um banco de baterias pequeno, tá? E você tem o tanque de combustível. Aí você tem o veículo elétrico plug-in. São coisas que você está ouvindo no mercado. Qual é a diferença entre o elétrico híbrido e elétrico plug-in? Tá? Significa plug-in hybrid electric vehicle. E o que acontece? A gente já começa a enxergar aqui na figura o tamanho aqui é proposital, tá? O tamanho aqui do motor ser um pouco maior é porque realmente o motor elétrico é maior no plug-in. Nesse tipo de carro, o motor elétrico ele pode tocar sozinho o carro. Você não precisa, se você não quiser, você não usa o motor a combustão. Uma diferença, aquele primeiro carro que eu falei, que é só o híbrido normal, a estratégia de ficar usando os dois motores, se vai entrar a combustão, se vai entrar o elétrico, é a estratégia do carro. O carro decide isso. Já quando a gente está falando desse tipo de veículo, você tem uma certa autonomia, você pode escolher que o carro só ande no modo elétrico. E aí o que acontece? Além do motor maior aqui, você também tem um banco de baterias maior, para o carro poder ter autonomia, rodar algumas centenas de quilômetros, 100, 200 quilômetros, dependendo aí do tipo do carro, só com a parte do carro elétrica. No mesmo princípio, você tem o motor a combustão, sistema de recuperação de energia, aí aquela coisa que eu falei, tá? O motor elétrico aqui é de maior potência para poder tocar sozinho o carro. Você tem um banco de baterias também maior, para poder dar conta aí desse motor elétrico maior que você tem. E por que plug-in? Que esse carro ele tem uma tomadinha aqui para você poder recarregar. Qual é a diferença? Quando a gente fala em veículo híbrido normal, tá? O próprio andar do carro, o motor a combustão carrega o banco de baterias. Você não tem um carregamento externo. Você vai no carregador, vai lá, esperta e faz ele carregar. O próprio andar do carro, a estratégia, o controle do carro vai mantendo sempre as baterias carregadas durante o andamento.
Quando a gente vai falando no plugin, o plugin significa exatamente isso. Você pode plugar um carregador aqui e carregar as baterias. Pelo próprio fato de termos um motor maior, um banco de baterias maior, nem sempre o motor a combustão vai ser capaz de recarregar esse banco completamente, até dependendo da maneira que você dirigir. Se você usar muito tempo o carro no modo elétrico, você vai ter um déficit aí de carga na bateria. E o tanque de combustível. E aí vamos finalmente para o veículo elétrico puro. Tá? Battery, geralmente a gente só vê veículo elétrico, tá? O pessoal lá fora vai falar veículo elétrico a bateria, tá? Por isso esse pezinho aqui no início. Tá? Sumiu motor, sumiu tanque, bateria, motor elétrico, tração e pronto, só isso. Tá? Ele tem um sistema de recuperação de energia, que é o que eu vou explicar um pouco mais para frente, motor elétrico de maior potência ainda do que comparado com o veículo anterior que eu falei que era o modelo plug-in, banco de baterias maior ainda para poder dar maior autonomia ao carro, permite recarga externa, a gente tem que carregar, aqui não tem um motor a combustão que possa gerar energia para poder carregar as baterias. Tá? E aí eu vou falar um pouquinho que é um veículo elétrico, tá? Mas ele é movido a célula de combustão a hidrogênio. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar do conceito de célula combustível. Alguém de vocês já ouviu falar sobre célula combustível? Eu vou depois só dar uma explicadinha rápida, tá? Eu vou aqui mais mostrar a topologia do carro, depois eu explico rapidamente o que é essa célula combustível. Tá? A sigla em inglês, Fuel Cell Electric Vehicle, tá? É basicamente a mesma, bem parecida a configuração do veículo bateria. O que ele tem de diferente? Ele tem um tanque de hidrogênio, porque quem alimenta essa célula de combustível é o tanque de hidrogênio, e ele tem uma pequena bateria que precisa, para poder iniciar o processo, você precisa de uma bateria para o processo começar a funcionar e a célula aqui de combustível poder fornecer energia. Tá? A célula de combustível, como a bateria, ela fornece energia elétrica do mesmo jeito, que sairia tensão para poder alimentar o motor. Tá? O mesmo sistema de recuperação, motor elétrico de maior potência, aí tiramos a bateria e botamos a célula de combustível, permite recarga externa do tanque de combustível. Tá? Um dos motivos que eu quis apresentar o célula combustível, que um dos grandes desafios que a gente tem hoje, tá, com a bateria, é tempo de recarga. É um tempo demorado hoje para a gente carregar as baterias. Quando a gente fala num carro com célula combustível, tá, você recarrega um tanque e em 5 minutos você está recarregando um tanque de hidrogênio. E vocês acham que existe algum veículo comercial com isso daqui? Mirai. A Toyota tem. Mirai. A Toyota tem um carro que ela chama Toyota Mirai, que é um carro com célula de hidrogênio. É um dos pioneiros aí nessa tecnologia de célula de hidrogênio, é a Toyota. É um carro de linha, ela fabrica, tá? Lógico, como é baixa escala, é um carro aí bem de alto valor, tá? Mas é um carro comercial de linha que ela vende, que é com hidrogênio. Tá? Vamos falar um pouquinho daquele tal do KERS ali. Provavelmente alguns fãs aí, se alguém for fã de Fórmula 1, já deve ter ouvido o tal do KERS, que o carro de Fórmula 1 tem, tá? O KERS nada mais é que um sistema de recuperação de energia, tá? O que significa recuperar energia? O que eu quero dizer com isso, recuperar energia? Tá? O carro elétrico tem um motor. O que o motor faz? Ele pega a energia da bateria e transforma em energia cinética para as rodas rodarem e o carro andar para frente. Aí você tem o conceito de gerador. O que é um gerador? O gerador vamos dizer assim, seria o oposto do motor. O motor pega eletricidade e faz gerar um eixo. Um gerador, você gira o eixo e você gera eletricidade. Usando esses dois conceitos, de uma maneira bem simples, tá? Você tem a frenagem regenerativa, que é nada mais que o KERS é um sistema que ele chama, uma sigla em inglês, que significa Sistema de Recuperação de Energia, cinética. Tá? Então, quando você está num carro elétrico e você freia, você não faz um esforço mecânico direto na roda para parar. Quem faz a primeira frenagem é o motor. O motor começa a brecar a roda.
E essa maneira com que o motor breca a roda, ele acaba gerando energia. E essa energia, o que ele faz? Ele devolve de volta para a bateria. Então aqui tem uma ilustração, tá? Que a gente pode ver os dois sentidos. Tá? O que é o sentido normal que todo mundo está acostumado? Tá? Você tem a bateria descarrega, você acelera o motor e o eixo aqui roda mais rápido. E aí você tem o que eu falei da tal da frenagem regenerativa, a recuperação cinética transformando em energia elétrica, que é o sistema exatamente oposto. Você tem a roda girando, o motor freia, com isso ele gera eletricidade, e essa eletricidade é devolvida à bateria. Ok? Dúvidas? Eu vou falar um pouquinho, tá, particularizar um pouquinho só os veículos híbridos, tá, porque eles têm algumas configurações interessantes, tá, aqui, de combinar o motor elétrico com o motor a combustão. Você tem o que a gente chama de propulsão séria. O que significa um veículo híbrido propulsão séria? É um veículo que tem um motor a combustão ligado num gerador. Lembra que eu falei do conceito de gerador? Você gira o eixo dele e gera energia elétrica. Tá? Essa energia elétrica vai para um componente que a gente chama de inversor. O que esse inversor faz? Tá? Esse inversor é um elemento que pega essa energia gerada do gerador, controla ela de maneira a fazer esse motor girar mais rápido, girar mais devagar, girar para frente, girar para trás. Basicamente, a função do inversor é pegar a energia elétrica e, como é que eu vou fazer? Assim, modular ela de maneira a fazer esse motor girar mais rápido, mais devagar, para frente ou para trás. Tá? E aí você tem uma bateria associada, sempre precisa de um elemento de armazenamento, aí você tem a bateria associada. Por que uma propulsão? Por que a gente fala de propulsão em série? Porque você tem motor a combustão em série com gerador, em série com inversor, em série com motor, que vai transferir a potência aqui para o eixo para fazer o carro andar. Normalmente, esse tipo de configuração você vai ver em veículos grandes. Quando a gente fala em veículos híbridos, ônibus híbridos, caminhões híbridos, geralmente é esse tipo de configuração que a gente tem. Outro tipo de configuração que a gente tem, quando a gente combina num veículo híbrido, a parte de combustão e energia elétrica, é a propulsão em paralelo. Por que paralelo? Você tem, de um lado, o motor elétrico, de outro lado, o motor a combustão, e você tem uma transmissão aqui que ele acomoda a força que esse motor faz, com a força que eu estou mais para transmitir a mesma força para o eixo para transmitir para as rodas. Então, você tem o motor elétrico trabalhando em paralelo ao motor a combustão. Vocês já viram aquele Toyota Prius? É um dos mais comuns que você vê. Agora você está vendo um monte de viadinho, mas o Toyota Prius é um veículo híbrido. E ele trabalha exatamente desse jeito. Ele é um veículo híbrido daqueles primeiros que eu falei, um veículo híbrido puro, tá? Ele não tem recarga. Ele que comanda internamente quem assume se é esse motor a combustão, se é o motor elétrico, ele faz toda a lógica e estratégia de controle do carro. E por fim, tá, eu coloquei só uma questão de curiosidade, tá? Isso não é muito aplicável, basicamente não tem nada muito comercial, que é a propulsão série paralela. O que difere, tá? Se você olhar esse caminho aqui, ó, que eu estou destacando aqui, é a nossa primeira propulsão. Se você destacar esse caminho, é a nossa propulsão em paralelo. O que você faz? Você tem um sistema que a gente chama de um sistema mecânico de distribuição de potência, que ora privilegia essa transmissão de energia, ora privilegia essa transmissão de energia para o eixo. E aí você pode ter, dependendo da situação, da estratégia do veículo, você pode ter uma propulsão em série ou você pode ter uma propulsão em paralelo. Isso é uma coisa mais conceitual, você não vai achar provavelmente um veículo no mercado, eu botei só aí uma questão de curiosidade. Agora vamos falar um pouquinho de baterias, tá? O que nós usamos, tá, para esses veículos elétricos, que tipo de bateria que nós usamos, qual é a química que está envolvida com essas baterias.